Uma boa tarde aos irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Estou aqui hoje falando pelo Grupo Espírita Allan Kardec, mas antes de iniciarmos a nossa exposição doutrinária de hoje, eu convido os irmãos para que unamos os pensamentos para fazermos a nossa prece a Deus, nosso Pai maior. Nós temos o hábito da prece sempre antes de alguma atividade que envolve a casa espírita, seja mesmo no momento online, porque a prece nos conecta a Deus, aos espíritos superiores responsáveis por essas atividades da seara do Mestre. Se nós fizermos as nossas preces quando envolve as coisas materiais, imagine agora que estamos envolvidos com as coisas espirituais, as coisas divinas. Então vamos à nossa prece. Senhor da vida, Pai do infinito amor, infinita bondade, Jesus divino amigo, médico das almas, Maria de Nazaré, Mãe da humanidade, elevamos o nosso pensamento, Senhor, rogando o amparo espiritual para a nossa atividade da exposição doutrinária, que os bons espíritos possam estar presentes, nos intuindo, através da inspiração, nos trazendo as boas energias, que nos fortalecem o corpo físico, o corpo espiritual, principalmente o campo mental. Agradecemos pela bendita oportunidade de estarmos reencarnados em contato com a doutrina dos Espíritos, que nos esclarece, nos consola, dizendo-nos quem somos, de onde viemos e para onde vamos, assim facilitando gerenciarmos as nossas vidas nesta caminhada de espírito imortal que somos. E então, em vosso nome, damos início à nossa exposição doutrinária deste final de tarde. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Olá, meus irmãos. Então vamos iniciar a nossa exposição. E o capítulo que eu irei falar hoje é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo que fala da fé. A fé que transporta montanhas. E quando falamos de fé, lembramos de Allan Kardec com a sua frase que diz: fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então Kardec está nos dizendo que fé inabalável é aquela fé raciocinada, é a fé lógica, fundamentada em fatos. E o Espiritismo nos convida a nós estudarmos, a nós buscarmos o conhecimento do porquê das coisas, se amamos a Deus, porque amamos a Deus, se estamos sofrendo, por que estamos sofrendo. Todas essas questões estão na doutrina espírita e nos são explicadas. Então, por isso que nós temos que estudar para ter uma compreensão maior e a vida nos será mais amena. E quando falamos em fé, nós temos que dizer que o Espiritismo não é só uma religião. O Espiritismo é também uma ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos, e também essa relação que existe entre o mundo material e o mundo espiritual. E também a filosofia, porque está baseado na crença em Deus, na crença na imortalidade da alma, na diversidade dos mundos habitados,
na pluralidade das existências, na reencarnação e na ética e moral religiosa do Evangelho de Jesus. É assim que está na codificação espírita explicado para nós. Então é a ciência que investiga, a filosofia que explica e a religião que consola. No primeiro item do capítulo 19 fala do poder da fé. Tem uma anotação de Mateus que os apóstolos, por não terem conseguido curar um jovem que estava sofrendo de graves ataques epiléticos, devido a uma possível influência espiritual, a uma obsessão, eles foram procurar Jesus a sós e questionaram o mestre. Mestre, por que nós não conseguimos curar o jovem? Por que fracassamos? Daí Jesus responde a eles que foi por causa da pouca fé. Que se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, eles diriam à montanha: transporta-te daqui para lá, e essa montanha se transportaria. Então, meus irmãos, os apóstolos sabemos que eles tinham boa vontade para curar aquele rapaz, mas o que Jesus se refere nessa passagem evangélica é a fé como confiança em nossas próprias possibilidades. Quis evidenciar a poderosa força interior que temos em nós. Essa força que vem da alma, do espírito imortal, essa herança divina, mas para nós fazermos ela germinar, nós temos que estudar, buscar o estudo, buscar o conhecimento das leis que regem a natureza, para podermos usar todos esses talentos que o espírito imortal possui. O Mestre Jesus, nós sabemos que fazia suas curas, que era considerado milagres, mas tudo que é considerado milagre é porque a gente ainda não conhece o mecanismo, como funciona essas situações que o Mestre Jesus atuou e curou os leprosos, curou os cegos, paralíticos, fez esses milagres materiais. Mas o Mestre Jesus sabemos que tinha o conhecimento do princípio ativo de tudo, que sabia manipular o fluido cósmico universal com seu poder mental, que as suas curas eram feitas através do seu amor incondicional para conosco. E quando se fala na fé que transporta a montanha, nós devemos entender isso aí num sentido moral. Essas palavras de Jesus, que as montanhas que a fé desloca, está escrito no Evangelho, que são as dificuldades, que são as resistências à má vontade do homem. Ainda quando se trate das melhores coisas, às vezes estamos com má vontade. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho daquele que trabalha pelo progresso da humanidade. Sabemos que vêm espíritos missionários trabalhar pelo progresso da humanidade, que aí estão, cada um fazendo a sua parte. Mas também nós que estamos buscando o conhecimento que o Mestre Jesus nos trouxe, que o Espiritismo nos trouxe, que estamos buscando nos adequar com convicção a essas orientações do Mestre Jesus, que nos fala de amar o próximo como a nós mesmos, que tudo que queremos para nós, dentro das leis morais, nós devemos desejar para o nosso irmão, e que também devemos perdoar as ofensas, reconciliar-se com os nossos adversários enquanto eles estão a caminho conosco ou estão dentro do nosso lar, convivendo ali nessa reencarnação,
Se são desafetos do passado, nós temos que buscar essa reconciliação, buscar compreendê-los, buscar amá-los, sabendo que todos estamos sujeitos aos erros. E talvez, quando houve essa desavença, estávamos ignorantes das leis espirituais. E também Jesus nos fala que devemos ser indulgentes com as faltas alheias, porque também podemos cometer erros. As pessoas às vezes não estão muito bem psicologicamente, podem cometer erros, pode ofender as pessoas, pode dizer coisas que não nos agradam, ou nós dizemos para eles coisas que não agradam a eles, mas todos nós estamos aí, com as nossas mazelas da alma, com as nossas imperfeições, precisando serem trabalhadas, e a ferramenta perfeita é o Evangelho. O Evangelho representa o esforço do plano espiritual superior para implantar na Terra o reino de Deus. Então vamos nos agarrar estudando o Evangelho como tábua de salvação para nós, porque o mundo está muito desequilibrado, estamos numa nau navegando nesse mar tempestuoso e o Evangelho é a tábua de salvação para nós. Então, meus irmãos, nós temos que entender que a fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de que vamos atingir um determinado fim, um determinado objetivo que traçamos. Quando nós temos essa confiança em nós, é claro que nós vamos conseguir atingir este fim. Mas se nós não acreditamos em nós mesmos, não temos fé no que vamos fazer, possivelmente nós fracassaremos. Então, o Espiritismo nos convida a buscarmos essa fé raciocinada. Se estamos sofrendo, passando por dificuldades, e outros irmãos estão vivendo felizes, muito bem amparados financeiramente e bem de saúde, e nós estamos com a saúde não muito boa, passando dificuldades ou vivendo na miséria, aí sempre vem os questionamentos, né? Se Deus é justo, por que acontecem essas coisas? Então, para nós termos uma compreensão maior, nós buscamos a reencarnação, que nos diz que somos espíritos imortais, que já tivemos várias existências, muitas existências na abundância, no poder, com muito orgulho, com muita vaidade, prejudicando os outros, buscando sempre os nossos interesses egoístas. E talvez se agora estejamos em outra situação, diferente daquela, uma situação mais humilde perante a visão material, com poucas necessidades e muitas dificuldades para tocar a vida, é que estamos passando por um novo aprendizado. E se nós temos essa compreensão através do estudo que o Espiritismo nos traz, que estamos evoluindo através dessas aflições, dessas vicissitudes que estão no nosso caminho, nós temos que ter paciência, nós temos que ter muita resignação. E o que é que devemos fazer? Já que temos esse conhecimento, e esse conhecimento é bem esclarecido para nós, não deixa brechas para questionarmos, não nos deixa num beco sem saída. O Espiritismo tem resposta para tudo. Eu até hoje, tudo que eu questionei, eu tive resposta. Não houve uma situação, uma questão que eu dissesse, não, mas tem algo errado aí, isso aí não está certo. Não, sempre tem respostas. Vamos estudar o Livro dos Espíritos, estudar a codificação, que nós vamos nos fortalecer na nossa fé, vamos ter a fé raciocinada, a fé lógica,
baseada no estudo, baseada nos fatos. E assim nós vamos seguir em frente na nossa caminhada imortal. Porque nós vamos da existência em existência buscando a nossa evolução espiritual. E então, se hoje estamos suplicando em nome do mundo ou em nome do Cristo as coisas que queremos, né? A que Senhor estamos servindo hoje? Se nós temos uma fé raciocinada, nós temos que buscar a servir Jesus, porque já servimos muito o mundo, mas servimos o mundo conforme os nossos interesses mais imediatos, prazeres mundanos, que é essa porta larga da perdição, que muitos passam e se jogam na lama espiritual, e depois dependemos da misericórdia divina, estar presente em nossas vidas, nos dando a oportunidade de reencarnarmos para repararmos os nossos erros, com aqueles que nos endividamos, com aqueles com que, ao conviver com eles, praticamos o mal. Então vai chegar a hora que nós vamos ter que nos reconciliar com os nossos adversários, com os nossos desafetos. Então, se nós estamos em contato com a doutrina espírita, vamos nos preparando, vamos nos fortalecendo, buscando o conhecimento, que depois, quando chegar o momento da reparação, nós estaremos mais fortalecidos e com uma visão mais ampliada. O cenário será outro. Será um cenário mais tranquilo para nós. O fardo não será tão pesado. E nós, tendo conhecimento, nós podemos fazer a caridade moral através da boa palavra, através do bom exemplo. Tem muitos irmãos aí necessitados, precisando de uma palavra de amparo, de uma palavra de conforto. Sabemos que a caridade material é necessária e nós fazemos de acordo com as nossas necessidades. Mas a caridade moral é aquela que nós podemos apresentar Deus às criaturas, apresentar Jesus, apresentar a sua doutrina, dizendo que nós estamos de passagem pelo planeta Terra, buscando a nossa evolução espiritual, e que Deus é a inteligência suprema do universo, que Ele sabe das nossas necessidades evolutivas e que estamos aqui para evoluir e sermos felizes. Então, meus irmãos, em muitos recantos do planeta, há muitas criaturas desiludidas com a prece, porque eles fazem prece a Deus pedindo coisas materiais, coisas mundanas, e quando não recebem, se desiludem com Deus. É por isso que nós temos que estudar, ter esse conhecimento da bondade de Deus, do seu amor, da sua misericórdia, porque aí quando nós elevarmos o pensamento a Deus, nós vamos elevarmos a Ele com uma fé raciocinada, pedindo aquilo que realmente interessa para nós, força para fazermos a nossa transformação moral, pedindo força para nós não cairmos em tentação, não nos deixarmos levar por coisas negativas, que possamos nós seguir em frente, trilhando por esse caminho que leva ao reino de Deus, buscando sempre na prece, na oração, esse contato com o Pai Maior, que o Pai sempre vai nos responder, seja através da inspiração, seja através de pessoas que vão cruzar o nosso caminho, seja através de situações, mas nós devemos estarmos ligados, conectados com os bons espíritos para nós entendermos a mensagem, seja da maneira que ela vier. No livro dos Espíritos tem aquela questão, né? A prece torna melhor o homem. O que os Espíritos respondem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte com as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para ampará-los. É um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade, quando pedido com humildade. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, diz-nos o Evangelho. Faculta a paciência que sabe esperar.
né? Às vezes queremos as coisas para agora, para ontem, não temos paciência de esperar, reclamamos, brigamos, mas se estamos com a fé sincera, aquela fé raciocinada, como funciona as leis de Deus, nós vamos ter calma, vamos ter paciência e resignação, nós vamos ter o nosso ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, com certeza de chegar ao objetivo visado, né? E aquela fé vacilante sente a sua própria fraqueza quando a estimula o interesse e se julga suprir com a violência a força que lhe falece. Há pessoas, às vezes, quando não conseguem as coisas que deseja, elas ficam violentas, revoltam contra Deus, têm pensamentos negativos, se deixam levar por influência de espíritos encarnados negativos que estão ali para nos prejudicar, querendo que a gente se afunde na lama espiritual, porque eles já estão lá e eles não querem reconhecer a Deus, não querem vivenciar o Evangelho, não querem também se transformarem moralmente. Então, aqueles que eles puderem arrebatar para se juntarem a eles, eles ficarão bem felizes, mas nós não, né? Nós já temos o conhecimento, nós temos fé em Deus, a fé em Jesus, sabemos que devemos ser benevolentes com todos, sabemos que temos que ser indulgentes com as faltas alheias, sabemos que temos que perdoar os irmãos, sabemos que fora da caridade não há salvação, sabemos que temos que acreditar em Deus, né? Tem religiões que dizem que aquele que faz o bem vai para o céu, que aquele que faz o mal vai para o inferno, ficar lá penando no mármore do inferno eternamente. Mas se a gente acreditar nisso, estamos tendo uma negação, estamos negando Deus em nossas vidas, porque Deus é um Pai de amor, é um Pai de misericórdia, e Ele sempre vai nos dar infinitas oportunidades da nossa recuperação perante as suas leis, vai nos dar a oportunidade de nós nos regenerarmos. E também no Evangelho, meus irmãos, ele fala aqui que o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal, ele não possui qualidade própria, ele possui aquela qualidade que nós impregnamos. Se nós impregnamos com maus pensamentos, de má vontade, de malevolência, esses fluidos estarão nos arrodeando e estarão também sendo direcionados a outras mentes que estão nessa mesma sintonia. E nós estaremos, então, na mesma frequência, estaremos nos prejudicando com essas vibrações negativas. Mas se estamos tendo bons pensamentos para todos os irmãos, estamos buscando a prece, buscando vigiar os pensamentos, nós estaremos envolvidos por esse fluido que será positivo, porque nós estamos o manipulando com bons pensamentos, com a fé raciocinada do Espírito imortal. Aqui no Evangelho diz assim, que nós modificando as qualidades do fluido com os bons pensamentos, nós lhe damos uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode, pela força da vontade dirigida para o bem, operar os singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente como prodígios. É o que Jesus fazia. Jesus tinha todo aquele conhecimento, sabia manipular o fluido cósmico universal e disse, né, que nós somos deuses e poderemos fazer o que ele fez e muito mais. E o Evangelho está aqui, ó, confirmando as palavras de Jesus, ó. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal junta ardente fé, que é a fé raciocinada, a fé lógica, pode só pela força da sua vontade dirigida para o bem operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente
por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. São leis naturais, basta nós termos uma compreensão dessas leis que nós poderemos fazer acontecer esses fenômenos, mas isso será mais na frente, quando estiverem mais depurados, com o coração mais limpo, com a mente transformadas pelos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, meus irmãos, vamos buscar o estudo, o conhecimento na doutrina espírita para fortalecermos a nossa fé e seguirmos em frente, felizes, com toda essa energia que nós temos de ser espiritual, irmão de Jesus, filhos de Deus, que os bons espíritos sempre estarão nos acompanhando. Eu tenho um livrinho aqui, que é este aqui, Filho de Deus, que é do Divaldo Pereira Franco, que o espírito que escreveu é Joana de Ângeles. E a Joana diz assim, vamos lá. Fé em ti. O fanatismo é torpe, descaracterização da fé, exteriorizando demência da faculdade de pensar. A descrença sistemática é conflito emocional de curso largo, a inquietar o equilíbrio da razão. O homem crê por impositivo da evolução, por hereditariedade psicológica. Nem toda crença é racional, passada pelo crivo do exame, mas também automática, natural, em um grande número de pessoas pelo qual se expressa. A fé, por isso mesmo, manifesta-se de maneira natural e racional. A primeira encontra-se íncita no homem, enquanto a outra é adquirida através do raciocínio e da lógica. Como falamos, né? Temos que ter uma fé raciocinada na lógica. A fé religiosa surge espontaneamente ou resulta de uma elaboração mental que os fatos confirmam. Virtude, porquanto, conquista pessoal, descortina os horizontes amplos da vida, facultando paz e estimulando a nossa luta. A aquisição intelectual transforma-se em uma luz sempre acesa a conceder claridade nas circunstâncias mais complexas da vida. Seja, porém, qual for a forma em que se manifesta a tua fé, vitaliza-a com amor, a fim de que ela se expanda na ação do bem. No momento que nós estamos vitalizando a nossa fé com amor através dos bons pensamentos, estamos envolvendo o fluido cósmico universal e nos favorecendo e favorecendo os outros. A fé é parte ativa da natureza espiritual do homem, cujo combustível deve ser mantido através da oração, conexão com o Pai Maior, da meditação frequente e do esforço por preservá-la. Por isso que diz o Evangelho, que a fé nos dá perseverança, nós temos que ter perseverança de preservar a nossa fé, não deixarmos envolver por pensamentos negativos. Não faças experiências, testes a tua fé. Ela estará presente nos momentos hábeis, sem que se faça necessário submetê-la a avaliações. Aprende a crer nos teus valores. O homem crê por instinto, por assimilação, pela arrazão. Põe a tua fé em Deus e absorve a ideia do bem, pois foste criado para uma vida feliz e saudável. Então, Joana de Ângeles nos diz que nós fomos criados para uma vida feliz e saudável, que conforme vamos transformando nossos pensamentos no bem, no amor, no perdão e na caridade, emanando esses pensamentos, deixando fluir através da nossa palavra e através das atitudes, dando o bom exemplo, estaremos nos tornando saudáveis,
fisicamente, espiritualmente, aí estaremos colaborando com o Mestre Jesus nesse momento de transição planetária, porque o Mestre precisa de nós. Quanto mais criaturas estiverem se modificando, fazendo a reforma íntima, mais rápido será a transformação do planeta. Seremos pontos de luz, não esquecendo de praticarmos o nosso evangelho no lar, onde estamos ali nos evangelizando a família, estudando os ensinamentos do Jesus, fluidificando a nossa água. Os irmãos espirituais estarão ali fazendo uma asepsia espiritual do nosso lar. E se houver qualquer irmãozinho desencarnado ali tentando nos prejudicar ou estando ali por ignorância, serão retirados no final do Evangelho para também serem orientados e consolados, como nós somos no estudo do Evangelho, no estudo da doutrina espírita. Mas nós temos que ter essa energia da fé interior, da fé do Espírito imortal, seguindo a afirmação de Kardec, a sua orientação, que devemos ter uma fé inabalável, aquela fé que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, meus irmãos, eu dei uma trabalhada no capítulo 19, a fé transporta a montanha, envolvendo outras situações e instruções dos espíritos, mas busquemos sempre na prece e na fé raciocinada o guia para a nossa caminhada de espírito imortal. Então eu convido a todos agora para elevarmos o nosso pensamento a Deus, elevarmos o pensamento a Jesus e a Maria de Nazaré, os benfeitores espirituais, para agradecer por esse momento. Obrigado, Senhor da vida, mais uma vez, por todo o amparo que recebemos nesse momento de exposição doutrinária, de estudo, de explanação do Teu Evangelho, que é um Evangelho de amor, porque nos convida a amar o próximo como a nós mesmos, perdoarmos as ofensas, sermos indulgentes com as faltas alheias, fazemos o bem sem olhar a quem, porque fora da caridade sabemos que não há salvação. Pedimos, Senhor, que essas energias, que essas vibrações de amor, de fé e de esperança possam envolver a todos nós, possam envolver a todos nossos irmãos encarnados e desencarnados que estão passando pela dor, passando pelo sofrimento nesse momento de pandemia, ou por tantas outras aflições que se abatem sobre a humanidade terrena. Sabemos que estamos sempre amparados pelos amigos espirituais, mas que depende de cada um de nós, através da sua atitude, através do bom pensamento, atrairmos sempre esses irmãos para o nosso lado, que nos trarão o consolo espiritual através da boa intuição. Pedimos, Senhor, pelo nosso planeta Terra, que a paz envolva o nosso planeta, que envolva todos os irmãos que estão conosco na caminhada evolutiva, nesse planeta que está amparado pelo Mestre Jesus, que é o nosso guia, que é o nosso modelo para seguirmos. E sendo assim, Mestre, só temos que agradecer por mais esse momento, onde estamos encerrando a exposição doutrinária de hoje. E que assim seja. Então, meus irmãos, eu desejo uma boa semana a todos, com muita paz, com muita luz, e busquemos na prece muita paciência, muita resignação, porque Deus sabe das nossas necessidades e o Mestre Jesus está no leme do planeta Terra. Então, estamos sendo bem dirigidos para o mundo que leva ao reino de Deus. Uma boa noite e muito obrigado pela atenção.